Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde sempre buscamos conectar o Evangelho de Jesus com pesquisas científicas do nosso mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o processo de vencer a morte do corpo físico, ou seja, quais são os desafios e o que é a verdadeira morte para entendermos e seguirmos com os ensinamentos de Jesus. Façamos então a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz possa tocar e inspirar o nosso coração, nossa alma, para seguirmos evoluindo e aprendendo em cada passo. Abençoe aqueles que mais precisam e todos que nos acompanham nas suas necessidades. Que os bons anjos e mentores nos guiem e recebam as graças de mais alto. Que assim seja. Muito bem? Para a primeira reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não entesoureis para vós tesouro sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Nas sendas do mundo. Deus, que nos auxilia sempre, permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e empossamo-nos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenções, e se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente, repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, orando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões, e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome, pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram a oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro de outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não te vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Que assim seja. Ai, olha essa frase final. Na verdade, tudo o que damos é o que nós temos de verdade. E só isso, mais nada. Só Deus mesmo para nos inspirar a conseguirmos colocar em prática essa verdade na nossa vida aqui na Terra, né? Com tantas imperfeições que ainda carregamos. Mas é para isso que a gente está aqui refletindo e que cada um de nós, né, deve buscar refletir todos os dias no Evangelho dentro de casa, o aprendizado que podemos ter e colocar
em prática nessa vida na Terra. Em verdade, tudo que nós temos aqui é empréstimo de Deus. Tudo que a gente possa pensar, títulos, carreiras, até mesmo pessoas amadas e queridas que estão aqui conosco numa determinada função, são temporários. Essas funções mudam, os amores e as conexões continuam, vida afora, além da terra, mas esses breves momentos de uma existência terrena nos dão nada mais do que uma chance valiosa de ouro e única para podermos aprender e aplicar aquilo que Jesus veio nos ensinar, que se resume em amor, né? E quando nós temos, então, influência, poder, dinheiro, temos recursos, é muito fácil a gente se envaidecer, nos perdermos naquilo que nós desejamos para o ego, para o nosso temporário. É o que a terra, é o que o impulso nos leva a acreditar ter valor. E aí vem Jesus, viver a vida de uma forma simples e plena, como o ser angélico mais perfeito que nasceu aqui nesse planeta, nos mostrando pelo exemplo como nós devemos nos aproximar de Deus, através do amor e da caridade. Olha que frase linda o Evangelho nos trouxe hoje. A caridade é o saldo contábil do universo. Só através da caridade nós temos bônus de amor no universo para também recebermos quando precisarmos. E nós vamos precisar sempre, muito, né? Então, o que esse Evangelho vem nos dizer de uma forma geral? A vida na Terra é muito passageira e rápida, mas uma oportunidade bendita. A morte do corpo físico, ela é só uma passagem. Mas, quando ela acontece, essa morte do corpo físico aqui na Terra, tudo que construímos de material vai ficar. Apenas o que nós doamos, nós levamos daqui. Ou seja, o bem que fizermos. Só isso nos é acreditado na contabilidade do universo, de Deus. E aí nós seguimos adiante para as próximas etapas. Bem, sabendo disso, nós que estamos aqui podemos ter essa consciência. O que nós vamos fazer de diferente a partir de hoje, de amanhã, de cada instante, para tentar pelo menos, mesmo que a gente não consiga sempre, mas pelo menos para tentar fazer diferente. É dar um pouco mais de atenção àqueles que nos rodeiam, fazer uma oração mais sincera para aqueles que precisam, distribuir um pouquinho mais daquilo que nós possuímos para aqueles que, porventura, nos rodeiam e também precisam de amor e carinho. Que a gente possa refletir. Porque cada pequeno gesto, como disse no Evangelho, mesmo que despercebidos, de amor e caridade, são creditados com juros multiplicados de forma infinita na nossa alma, para o nosso crédito na vida eterna. Façamos o bem, porque quando nós ajudamos, estamos ajudando a nós mesmos. Que assim seja. E dentro desse contexto nós temos o nosso querido livro, Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é Vencendo a Morte. A morte do corpo físico é um fenômeno natural e todos os encarnados, inevitavelmente, passarão por esse processo. E por mais que estudemos e procuremos entender os processos depois da morte, trazemos, por informações de irmãos que nos vieram iluminar as ideias através de livros e mensagens, o que presenciamos em reuniões mediúnicas. Nunca se saberá qual, de fato, será a nossa experiência pós-morte. Tudo isso ocorre porque, às vezes, vivemos despreparados para a morte, não nos educando, acomodando-nos na inércia e temendo-a, não querendo conhecer sua razão e preferindo atribuir um terror a ela. Quantos não se surpreendem após a desencarnação? Aqui chegam e não encontram um ambiente de descanso, pois tudo é trabalho, superação, ensino. Outros se decepcionam, pois acreditavam que a morte seria o encerrar da sobrevivência, quando não passa de uma simples transição. É preciso que vençamos a morte, pois ela não existe. E, além de tudo, saber que se ela é inadiável, por que não nos prepararmos para ela?
Vivendo uma vida cristã, praticando o bem além do nosso próprio dever, conseguiremos alcançar a morte vitoriosos, como numa viagem, em que ao chegar o momento de fazê-la, possamos partir sem nenhuma preocupação ou infelicidade de ter deixado situações pendentes que poderiam ter sido resolvidas. Sem saber a data em que você deverá fazer a viagem, esforce para que tudo esteja em dia em seu coração e consciência. Que assim seja. Olha que complemento lindo. A morte é só uma passagem. A morte é a continuação da vida que é eterna. E nós, sim, somos criados muitas vezes para ver o terror na morte. E existe o lado triste, né? Temporariamente triste, pelo menos, da separação das pessoas amadas, daquelas afazeres que nós gostávamos de estar no dia a dia e temos que deixar para trás. Mas é uma passagem e a vida vai continuar. E com certeza será muito melhor um dia. Um dia, apesar de tudo, ela vai ser muito melhor para todos nós. Porque todos seremos anjos um dia, apesar de demorar, né? Que ainda somos muito bebês espirituais, mas chegaremos lá. E o que esse texto vem nos falar? Já que nós sabemos que vamos morrer, entre aspas, vamos perder esse corpo físico, por que a gente já não se prepara? A passagem pode acontecer a qualquer momento, a gente não sabe o que nos espera amanhã ou hoje. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor para estar servindo, amparando e criando créditos nesse banco universal, né, da caridade, do bem a ser feito. Prestando mais atenção naqueles que precisam, orando e fazendo a nossa parte. Nós sabemos que não vamos ser perfeitos, ainda vamos errar, cair, mas continuar tentando e se esforçando para ser melhor é o que Deus espera de nós. Um esforço real para a melhoria. E é isso que esse texto vem nos falar. Estejamos preparados, porque a certeza que nós temos é que nós vamos deixar esse corpo em algum momento e que todos os que já partiram e vêm contar as histórias falam que nunca estamos conscientes de verdade de como será. Cada um tem a sua momento particular de passagem. É cada um consigo mesmo e Deus. E aí seguimos adiante. Façamos a nossa parte. Dentro desse contexto, temos o nosso artigo científico, muito interessante, cujo título é o seguinte: Avaliando a persuasão das evidências empíricas para a sobrevivência da consciência após a morte do corpo. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Anomalous Experience and Cognition, que quer dizer Jornal da Experiência Anômala e Cognição, pelos autores Heylan Weibey, Arnold Delorme e Diane Radin. Bem, o que esse artigo científico faz? Ele traz uma revisão das evidências de que existem vida após a morte do corpo físico. Na prática, várias religiões demonstram e acreditam, o ser humano, desde a sua criação até hoje, tem essa intuição gravada na alma da existência da continuidade além desse corpo. Muitas vezes, algumas pessoas se negam e se fecham por diferentes motivos, por diferentes experiências em vidas passadas, a essa realidade da continuidade da vida. E tudo bem, Deus é paciente e entende a todos nós com muito amor. Porém, podemos facilitar a nossa vida se nós caminhamos entendendo, associando a fé e a razão, ou seja, o raciocínio do que é real e das evidências que existem com o que nós podemos acreditar da inspiração divina. Na prática, significa que se nós estamos aqui, buscamos, por exemplo, como no nosso quadro aqui, conectar ciência e espiritualidade, existem diversos estudos científicos que mostram evidências dessa continuidade. Ah, professor, por que então não existe uma manifestação direta e clara para todo mundo poder ver a espiritualidade? E aí o mérito de cada um? Onde está? Onde está o esforço que cada um deve fazer para vencer a si mesmo em suas fraquezas? Livre-arbítrio? Porque enviados sempre existiram. Antes de Cristo, o próprio Cristo e depois de Cristo. Até os dias de hoje, temos médiuns que fazem e mostram evidências espetaculares. Temos cada vez mais
ciência e artigos científicos mostrando a continuidade da consciência para além do corpo, como as experiências de quase morte, descrição de vidas passadas, tantos trabalhos que nós trazemos aqui que evidenciam a continuidade da vida fora do corpo. Quem não está disposto a acreditar, a entender e a buscar essas verdades com as evidências que nos são mostradas, mesmo que aparecesse o próprio Cristo em sua frente, provavelmente ainda desacreditaria. É um momento de evolução de cada espírito. Cada alma tem o seu processo e existe o livre-arbítrio que Deus nos dá para evoluirmos, mas sempre lembrando que temos que colher tudo que plantamos, de bom e de ruim. Então, quanto mais esforço, mais entendimento, mais auxílio, caridade pudermos fazer, mais retorno de bem também teremos, né? E aí, esse artigo científico traz essa revisão de fatores que comprovam, né, como as experiências de quase morte, descrição de vidas passadas, as experiências de médiums diversos, que vêm mostrar várias pistas reais e muito difíceis de contestar, né? Alguns estudos mostram que existe mais de 90%, 99% em alguns de chance da realidade dos fatos espirituais descritos, mas cada um tem o seu momento. Estamos aqui buscando despertar a nós mesmos e quando podemos auxiliar o outro, fazemos o que podemos, mas cada um tem sua escolha. Uma coisa é certa, todos veremos em algum momento, quando desencarnarmos, a vida não acaba. Isso Deus pode nos mostrar com toda certeza em algum momento. Que assim seja. Façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por teu amor e por tua luz e ensinamentos, que possamos colocar em prática e aprender a praticar a caridade em todos os lances da nossa vida, em cada situação, que nos faça aprender e evoluir. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.